A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Quero cumprimentar cada um com a paz do Senhor, que estejam bem. Nossa torcida, nosso desejo é que cada um esteja com saúde e seja encontrado bem e firme na fé no nosso Senhor Jesus. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages, um programa que leva para você a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar num salmo de ação de graças. É um salmo que eu vou usar para minha despedida, né? Nós estamos deixando Lages no final de novembro, depois de 11 anos aqui na igreja. Somos gratos a Deus por isso. E hoje eu vou usar esse programa para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derramou na nossa vida. Vamos orar? Deus e Pai de infinitas bênçãos, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, e como vamos ler na Tua Palavra agora, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Rogo ao Senhor agora, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, que essa palavra seja uma palavra de gratidão, mas também que leve, ó Deus, a Tua mensagem de salvação àquele que escuta. Nós te louvamos, te pedimos a Tua bênção, te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Queridos, a nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza. Você é o nosso convidado para as programações da igreja. Domingo, 9 horas da manhã, temos um culto público e depois do culto, às 10 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical, com classe para todas as idades. E depois, à noite, às 19 horas, nós temos também o nosso culto público aberto a todas as pessoas. Ali nós fazemos um culto de adoração a Deus, cantamos hinos tradicionais da igreja, cânticos espirituais, nós oramos, intercedemos a Deus, agradecemos a Deus e pregamos a palavra de Deus ali também. Você é convidado com toda a sua família, tá? Você tem ali um suporte para os seus filhos pequenos, tem uma atenção para os adolescentes. Então, nossa igreja tem programação para todas as idades. E eu quero ler aqui o Salmo 116, que diz assim, é um salmo de ações de graças. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios
de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Deus nos abençoou com inteligência e sensibilidade, sabedoria, bondade, também empatia com o que sofre. E os salmos que estão na Bíblia são uma riqueza muito diversificada, uma riqueza que você busca, cava cada vez mais fundo e ali vai trazer para você vida. Nos momentos mais escuros da minha vida, da alma, né, como a gente chama, os salmos me ajudaram, me consolaram, me ensinaram a orar, me ensinaram a confrontar Deus. Minha criação foi uma criação muito rígida na religião, e na religião, na época em que eu fui criado, a gente não aprendeu a questionar Deus, né? E quando você se volta para a palavra de Deus, os salmos nos ensinam a orar. São orações, são canções, são inspirações que Deus deu a vários dos seus servos. A maioria dos salmos são do rei Davi, e aqueles que não têm identificação se atribuem ao rei Davi pelo exemplo que ele deu, né? Pela forma como ele compôs. Então, são exemplos de arrependimento, são exemplos de louvor, são exemplos de orações, de confissão, exemplo de erguer a Deus uma adoração. Então, ali nós temos vários tipos de lições, vários tipos de salmos, mas a maioria deles nos leva à adoração a Deus em forma de poesia ou em forma de canto, né? Foram feitos para serem músicas, foram feitos para serem cantados durante viagens, são os salmos de romagem. Então, eu aprendi muito lendo os salmos, fui muito consolado lendo os salmos. E esse Salmo 116, ele traz um versículo que eu coloquei como um dos lemas para a minha vida, né? O versículo, deixa eu ver aqui, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que a gente pode apresentar a Deus, o que é que nós podemos dar a Deus em troca de todas as bênçãos que Ele nos dá diariamente na nossa vida. Então, uma coisa que eu aprendi, primeira coisa, é que a adoração a Deus começa com gratidão. A adoração, para mim, é sinônimo de gratidão. Você agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem te dado. Você começa a reconhecer o cuidado de Deus. A alegria da salvação se dá também no reconhecimento daquilo que nós ganhamos de Deus, a salvação, mas também se dá no reconhecimento daquilo que nós perdemos. E uma das coisas que nós perdemos foi a condenação. E isso é uma grande alegria para nós. Se dá no âmbito da gratidão, o reconhecimento tanto das coisas que nós recebemos de Deus, quanto daquilo que Ele tirou de nós. Lembre-se disso. A gratidão a Deus consiste em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. E eu tenho em mim aqui uma gratidão muito grande por tudo que Deus fez na minha vida desde que eu fui concebido, né? Deus me livrou da morte muito pequeno. Tive uma desidratação muito grave quando era pequeno, e muitos anos depois que Deus me formar pastor e pastorear, foi que a minha mãe, relembrando aquele momento muito tenso, né, de tristeza, de apreensão,
fiquei internado à beira da morte, ela diz que orou a Deus me consagrando para o ministério. Eu nunca fiquei sabendo disso, né? Só muitos anos depois que já estava no ministério é que a minha mãe trouxe à baila essa recordação tão importante para ela e que também me tocou, né? Então os caminhos de Deus estão aí. O que você fala para Deus, Deus não esquece, né? E os caminhos da vida que Deus me deu acabou me levando para esse momento de me tornar pastor, sem eu saber que minha mãe tinha me consagrado para esse momento, para essa carreira. E esse Salmo 116 é um salmo em agradecimento primeiramente por livramento da morte, né? Aqui o salmista não diz qual foi a situação de morte, mas ele diz que Deus o livrou da morte. Então ele promete cumprir, né? Cumprir os votos que ele fez a Deus, porque Deus foi generoso. E ele diz aqui que ele estava nos laços da morte, versículo 3, os laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso, compassivo e justo. É o Senhor. E Ele me salvou, né? E no versículo... eu sempre usei errado esse versículo, né? No versículo 15, ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Então, essa tradução, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, nos dá a impressão que Deus se agrada dessa morte, que Deus valoriza essa morte. Então, em alguns ofícios fúnebres, eu usei esse texto até para dizer do quão era preciosa a vida daquele irmão, daquela irmã que partiu aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o recolheu, né? Mas fazendo um estudo mais a fundo, essa tradução ela nos dá um outro entendimento, que é cara para o Senhor a morte dos seus santos. Então a tradução preciosa vem no sentido de que é cara, que não é uma morte que vai trazer prazer a Deus, porque nós somos instrumentos de Deus para serem usados aqui na terra, ainda durante a vontade dEle, durante a nossa peregrinação. Então perceba que o agradecimento do salmista pelo livramento da morte vem em reconhecimento ao que Deus lhe tem feito como instrumento dele aqui na terra. Então ele diz: eu vou cumprir os meus votos com o Senhor, eu reconheço esse livramento porque eu ainda tenho valor, que eu ainda tenho que trabalhar, eu tenho que dar, eu tenho muita coisa para fazer, né? Então Deus vai usar esse instrumento de forma ainda abundante. Então ele diz: eu vou cumprir os meus votos, eu vou beber o cálice da salvação, eu vou testemunhar do Senhor, eu vou louvar ao Senhor, e isso com muita alegria, com muito prazer, com o prazer de estar na presença de Deus, né? Então, cada vez mais isso me alegra, né? A gente se aprofundar na palavra de Deus, trazer significados mais profundos do que somente uma leitura superficial, uma interpretação até pobre, né, da palavra de Deus. Ela nos traz ensinamentos, nos traz conforto, consolo, incentivo, inspiração. Então, olhando exatamente para a palavra de Deus e vendo tudo que Ele fez, né, chegando aqui em Lages em 2013, 6 de janeiro de 2013, né, chegou a nossa mudança aqui em Lages e nós fomos muito abençoados por Deus. Tivemos bastante trabalho ali na igreja, bastante dos nossos relacionamentos iniciais foram se perdendo durante a nossa caminhada por encontrarmos uma igreja já com a maioria de idosos, né? E Deus foi recolhendo muito desses homens e mulheres de Deus que ali se encontravam, foi recolhendo durante essa caminhada. Isso
foi nos dando bastante experiência, nos dando um fortalecimento na nossa fé, nos nossos relacionamentos, muita gente nova chegando também. Então nós louvamos a Deus por todas as experiências que nós tivemos aqui na Igreja de Lages quanto ao nosso ministério. E falar em ministério também era um sonho no meu ministério, eu poder servir a igreja que Deus me chamou da melhor forma que eu pudesse, com dons e talentos que Deus me deu. Servir a igreja não só no âmbito local, mas também regional e até nacional, né? No âmbito da nossa região aqui, do Alto das Serras, tanto no Médio Vale, no Vale do Itajaí, também em nível estadual, em nível sinodal, que nós chamamos, né? E também no nível nacional, nosso Supremo Concílio. Deus me deu essa graça durante esses 11 anos que nós estivemos aqui servindo a Deus na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Servimos na igreja local com bastante fidelidade, com bastante senso de dever, e temos o senso de dever cumprido. Como disse o apóstolo Paulo, né, ele no final da sua carreira, não é o meu caso ainda, né, mas ele diz que guardou a fé, né, que ele combateu o bom combate onde ele esteve. E esse guardar a fé é a fidelidade em Deus, e eu posso testemunhar isso, e graças a Deus, aqueles que nos amam e caminharam conosco aí, têm esse testemunho da nossa idoneidade e do nosso compromisso com a igreja local. Fizemos tudo aquilo que Deus nos permitiu e aquilo que Ele planejou que nós fizéssemos. Temos plena consciência disso, tanto é que essa saída está mais soando como uma promoção do que uma perda, né? A perda, obviamente, dos nossos relacionamentos, mas também Deus tem coisas preparadas para o nosso futuro que a gente não pensava que a gente pudesse ser agraciado ainda, mas Deus é extremamente bondoso, gracioso conosco. Então esse salmo ele nos traz esse agradecimento a Deus, primeiro reconhecendo aquilo que Ele fez. O livramento da morte aqui a gente pode até relacionar com o livramento da nossa alma da morte eterna, né? Aqui é um fato de morte que ele foi liberto mesmo, mas quando nós olhamos no contexto geral da teologia reformada, nós cremos que Deus nos criou, veio a queda e depois Deus providenciou a redenção e está providenciando a consumação. Então louvo a Deus pela minha vida, primeiro na salvação em Jesus Cristo, que me amou mesmo ainda sendo inimigo dele, rebelde, virando as costas para ele, achando que podia fazer tudo sozinho, mas ele teve tanta misericórdia na minha vida que tocou no meu coração e percebi o quanto ele me amava, e o sacrifício naquela cruz para me salvar foi um sacrifício de amor. Então isso realmente me alcançou de um modo transformador, e agora nós estamos cumprindo os votos que nós fizemos a Deus, né? No meu caso, os votos quando me tornei pastor, quando fui ordenado, de pregar a palavra de Deus, de ser fiel a Deus, de buscar andar nos seus caminhos, de amar ao próximo, de fazer o bem. Então nós estamos aí, buscando cumprir aquilo que Deus nos deu como missão. E outro aspecto do ministério que tivemos nos últimos 11 anos aqui em Lages, né? Eu não comecei meu ministério aqui, comecei meu ministério no Paraná, né? Tive um pouco do ministério em São Paulo, e agora nós estamos retornando para São Paulo. Mas um outro aspecto desses 11 anos aqui foi a criação dos meus filhos, né? Então louvo a Deus porque Deus me deu um lugar tão bom e generoso como foi Lages para a criação dos meus filhos, uma qualidade de vida excelente. Nós louvamos a Deus por esse tempo que nós pudemos cuidar, minha esposa, né, se dedicar à família, no cuidado dos filhos, na criação, na educação, no sustento, no suporte emocional. Então Deus nos abençoou sobremaneira.
Então temos hoje filhos criados aí na presença de Deus, com uma educação excelente, com uma convivência sadia. A igreja nos proporcionou isso também, e glorificamos a Deus por todas essas bênçãos, né? Então eu posso afirmar de novo aqui no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então essa pergunta, ela não é uma pergunta retórica, ela é uma pergunta direta, e faz-nos refletir exatamente nisso. O cuidado que Deus teve conosco até agora, Ele não se furtará de continuar cuidando. Então, meus queridos, a reflexão que eu trago de gratidão hoje, além dessa despedida, né, é que se você tem passado por momentos de tribulação, como ele diz aqui, cair em tribulação e tristeza, isso é normal na vida de todos nós, dos crentes principalmente, no Senhor Jesus. Mas lembre-se, Ele ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas. Ore a Deus, não desista, não enfraqueça, não se desvie, fortaleça a sua fé, principalmente em meio às lutas. Não deixe de buscar a Deus. E, mais uma vez, quero te convidar. Quer adorar a Deus num lugar idôneo, com pessoas idôneas, que buscam a Deus, que levam a palavra de Deus a sério. A Igreja Presbiteriana de Lages está com as portas abertas, os trabalhos ali são todos direcionados para você se aprofundar no conhecimento de Deus, fortalecer a sua fé, para você criar os seus filhos no caminho do Senhor, e nós louvamos a Deus por isso, porque essa igreja é uma igreja fiel ao Senhor e busca cumprir o seu papel, aquilo que Deus deu a ela. Nós somos gratos a Deus pelos programas que nós pudemos ter aqui. Agradeço muito ao nosso amigo Alair Cel, que nos apoiou sempre, né, em todos esses anos que estivemos aqui. Que Deus continue abençoando a empresa, né, o Cel Produções, Vídeo Produções, né, e também a cada um de vocês que nos acompanharam durante esse ano. Deus abençoe, Deus cuide e guarde as suas famílias. E nós estamos agora nesse processo de transição, visitando irmãos e irmãs aí. Por isso nós estamos encerrando nossa participação agora, que nós não teremos tempo até novembro, já está aí, né? Já estamos na metade de agosto. O ano agora, para acabar, são 2 tombos, né? Então, mas Deus abençoe a vida de vocês, de cada um de vocês, o pessoal de Lages, da região. Deus abençoe o nosso estado, o nosso país, com a graça e a misericórdia dele. Grande abraço e até quando Deus quiser. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O
Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.